Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. Eu já tenho esse livro, o lançamento desse livro, quando saiu esse livro eu comprei, do Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Esse livro foi o best-seller do ano passado, foi o mais vendido, o livro mais vendido do ano passado, 2020, foi esse livro. E é um livro maravilhoso. Se você quer compreender a formação do cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os concílios que teve, o que aconteceu, uma exposição fácil, coesa, concisa e responsável, esse livro é ideal, tá? Ele vai explicar também sobre o hebraico, tá? O idioma hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, né? O grego, que foi escrito o Novo Testamento, o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, é uma obra fantástica, maravilhosa. E antes de eu começar a falar dessa obra, mostrar o sumário para vocês, tá certo? Deixa eu mostrar aqui o autor, tá? O Paulo On. Olha ele aqui, ó. É presbiteriano, ele tem um canal no YouTube também, né? Você pode procurar no YouTube aí, Paulo On. Você vai direto para o canal dele. Aqui, ó. Professor de teologia nas áreas bíblicas, bíblica e sistemática, no Seminário Teológico Servo de Cristo, que é um dos maiores seminários de São Paulo, né? E é professor convidado em diversas instituições teológicas pelo Brasil. Atualmente integra a equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, onde vive com a esposa e seus 3 filhos. Tá? E ele teve a formação, se eu não me engano, queridos, agora eu esqueci aqui, lá na Universidade de Aberdeen, na Escócia, se eu não me engano. Se não foi na Escócia, foi em outro país, mas eu acho que foi a Escócia, onde ele recebeu ali o mestrado, né, em teologia. Então, Paulo On, ele é muito, está sendo muito conhecido, e essa obra dele aqui foi um marco, né? Foi a apresentação dele no cenário brasileiro. Ele conhece muito, ele dá aula de grego também, tá? Ele, inclusive no canal dele, se você quer fazer grego com ele, tem lá todas as informações. Ele conhece muito, é um moço assim que é novo, é jovem, até porque a presbiteriana está investindo bastante em jovens, né? Bastante em jovens, principalmente em jovens que têm vocação ministerial, tá? Uma vocação teológica, e Paulo On, ele é esse moço, E vocês verão aqui na obra dele, tá? A exposição e o conhecimento fantástico que ele tem em Bíblia, né? Em bibliologia. Aqui está alguns indicando, né, os teólogos indicando a sua obra, como Carlos Augusto Vailate, pastor Ziel Machado, tá? Gutierrez Siqueira, André Daniel Reich, entre outros aqui. Vamos lá, Paulo On e Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia, à bibliologia, né? Houve muita reclamação, e com razão, com a Thelmas Nelson. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. As páginas, ó, ficou muito coladas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não dá para você ler direito. Então, esse espaço aqui ficou enorme, tá? E o espaço aqui, ó, do canto da página ficou muito comprimido. Então, houve muita reclamação em relação a isso, e realmente ficou ruim. E logo a Thelmas Nelson, né, que é uma das maiores editoras do Brasil aí, não poderia fazer, desculpa aqui a expressão, essa cagada, né? Poderia fazer isso, mas jogou muito para cá a letra, e aqui ficou um espaço enorme. Eu creio que se tiver a segunda edição dessa obra, eles irão corrigir. Então, vamos aqui para o sumário, rapidamente, tá? Que é o sumário, ele começa com a apresentação, o prefácio. Deixa eu só aproximar para vocês verem aqui. Vamos lá, pronto. Aproximei aqui, ó, o sumário, apresentação, prefácio e introdução. Aí vem parte 1, prolegômenos, tá?
A Bíblia, afinal, que livro é esse? Vai explicar sobre a Bíblia, os cânones do Antigo e Novo Testamento, tá? E Deus falou na língua dos homens, que é o tema, né, do livro. E vem a parte 2, o mundo do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica no contexto do Antigo Oriente Próximo, Torá, a instrução do povo de Deus, os profetas, né, a intervenção no povo de Deus, e os escritos, a arte do povo de Deus. Tá? A parte 3, interlúdio, 400 anos de silêncio, que é de Malaquias a Cristo. Né? A página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Vai dar um apanhado ali do que aconteceu entre o período chamado de período intertestamentário, né? O período ali dos Macabeus. Ele vai dar uma explicação muito boa sobre isso, o que aconteceu de Malaquias a Cristo. A parte 4, o mundo no Novo Testamento. Aí ele vai explicar aqui, ó, o Novo Testamento e o seu contexto greco-romano, tá? Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o problema que é a solução, os gentios em foco no livro de Atos, cartas, o gênero literário predominante do Novo Testamento, vi novos céus e nova terra, que é Apocalipse, o Apocalipse de João em seu contexto, e epílogo, superando a dificuldade de ler a Bíblia. Aí vem a bibliografia, tá? Os livros que ele consultou para escrever essa obra. Então é uma exposição tanto do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, como dos livros do Novo Testamento. Uma introdução muito boa. E não dá para nós ler tudo, né, queridos? Então vamos pegar aqui, ó, a parte 1, que é os prolegômenos, que ele vai falar sobre os cânones do Antigo e do Novo Testamento. Se você não conhece como foi, tá? Por quê, como foi decidido os livros, ou quem decidiu os livros, os 27 livros do Novo Testamento, por que são 27 livros, por que não tem mais, por que a Bíblia católica tem livros a mais do que a Bíblia protestante, tá? O cano do Antigo Testamento, como isso foi feito, tá? Se você não tem a noção disso, ele vai te dar de mão beijada. Então vamos lá, ó. Os cânones do Antigo e do Novo Testamento está na página 51. Então você vem aqui, ó, na página 51, tá? Que ele vai trabalhar essa questão. Aqui, ó, que ele começa. E lembrando para vocês, ele aqui, ó, tem bastante notas de rodapé, tá? Bastante nota de rodapé, onde ele vai citar escritores, vai citar obras, vai citar livros, tá? Então, o livro é recheado de informações nas notas de rodapé, tá? Vamos aqui. Vamos lá. Aqui tá falando sobre os cânones, né? Não dá para ler tudo, por causa do tempo. Aqui ele começa falando, ó, a formação do cânon do Antigo Testamento, tá? O processo de formação do cânon. Como eu falei aqui, as páginas, ó, difícil para ler essas páginas, porque tá bem coladas, ó. Aqui tem um espaço enorme, tá? E aqui, ó, o espaço das letras foram muito mal distribuídas pela Thomas Nelson, né? Pela Thomas Nelson, infelizmente. Olha só, muito colada para você ler, ó. Não dá nem para você ver as letras direito. Então tá aqui, ó, o processo de formação do cânon veterotestamentário é relativamente mais simples do que a do Novo Testamento, isso é fato. De acordo com Philip Davis, aqui ele cita Philip Davis, e ele vai explicar, tá? Te dar tudo aquilo que você precisa saber sobre a formação do cânon. Segundo os estudiosos, aconteceu no ano 90, no concílio de Jâmia, por um rabino Yohanan Ben Zakkai, tá? Yohanan Ben Zakkai. Ele explica aqui, tá certo? Aqui, embaixo aqui, ó, tem bastante notas de rodapé. Vamos continuar aqui, ó. Ele vai lá das evidências externas. Evidências externas, tá? Sobre a formação do cânon, tá?
Então, o cano do Novo Testamento, do Antigo Testamento é mais simples, né? Os livros apócrifos aqui é interessante, né? O que é apócrifo? Significa não inspirado. Então, tem os livros apócrifos e os pseudepígrafes, chamado pseudo é falso, né? Os falsos epígrafos, os falsos escritos. Os falsos escritos, os livros apócrifos não inspirados, que não entraram no cânon, e os pseudos epígrafes, os livros, os falsos escritos. Alguém usar o nome de um autor famoso, de um escritor famoso, para dar credibilidade, autenticidade ao seu livro. Então ele trata disso aqui. Por que não entrou? Tá? Por que não entrou? E sempre aqui, ó, recheado de notas de rodapé. Tá? Então ele vai explicar por que não entra. Os livros não entraram no cânon nosso, né? Cânon protestante do Antigo Testamento. Aqui ele vai dar uma posição maravilhosa, né? Vai falar, ó, a posição do catolicismo romano, a Igreja Católica, com relação aos apócrifos do Antigo Testamento. Tá? Que ele vai falar dos concílios, como o concílio de Cartago, o primeiro concílio de Cartago, 397, e o segundo, 419. Lembrando que o concílio de Cartago, em 397, foi decidido também os 27 livros do Novo Testamento, e no ano 419, segundo o concílio de Cartago, foi ratificado de uma vez por todas. Tá? Então tá aqui, ó. A posição da Igreja Católica, a posição da Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa, com relação aos apócrifos do Antigo Testamento, e a posição do protestantismo, né? A Igreja Protestante, com relação aos apócrifos do Antigo Testamento. A nossa posição, né? Que não aceitamos esses livros como canônicos. Tudo isso aqui ele explica, né? Aí vem aqui, ó, o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento. Aí tem um cânon da Bíblia hebraica, tá? Que é dividido aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Em 4, né? Ou melhor, 5. A Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, chamados profetas anteriores, que é Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis. Os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os profetas menores, que são os 12, como vocês sabem. E os escritos, que são Salmos, Provérbios, Jó e por aí vai. Tá? O Antigo Testamento protestante vem com Pentateuco, históricos, poéticos, ou sabedoria, e profetas. E o Antigo Testamento católico romano. Tá? Tá aqui, ó. Excelente também. E aqui ele começa agora a formação do cânon do Novo Testamento. Ele vai dar todo um apanhado, tudo que você precisa saber, tá? Ele vai dar para você. Aqui ele vai citar, ó, Gerald Blay, A História da Teologia Cristã. Eu tenho essa obra, inclusive já fiz o review dessa obra aqui no canal. Excelente obra, tá? Tem outra também sobre a interpretação das Escrituras, né? Ou a história da interpretação bíblica, também do Gerald Blay, que é doutor em História da Igreja. Aqui, ó, várias notas de rodapé. Ele citando obras, autores, tá? Olha lá. Evidências internas, as cartas paulinas. Ele começa com as cartas paulinas, tá? A evidência externas, os evangelhos. Ele faz uma exposição aqui muito boa, citando porque nós não temos a tradição que fala que foi Mateus que escreveu, que foi Marcos que escreveu, que foi Lucas, que foi João, mas as evidências externas provam que foi eles. Então ele vai citar aqui os pais da igreja, como Papias aqui, ó, de Herápolis, tá? Na sua obra Exposição dos Distos do Senhor, essa obra se perdeu, tá? Se perdeu. Quem faz menção dessa obra é Eusébio de Cesareia,
naquela famosa obra dele, História Eclesiástica, né? Então ele vai citar aqui, ó, a citação de Eusébio de Cesareia sobre os evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos. Marcos foi discípulo de Paulo e discípulo de Pedro, e era primo ou sobrinho de Barnabé, certo? Então ele vai citar aqui as evidências externas em relação ao evangelho, tá? As listas canônicas. Interessante aqui, ó. Ele começa falando de Marcião de Sinope, que era um herege, né? Marcião de Sinope era um herege, era um gnóstico, que foi o primeiro a elaborar um cânon, tá? Com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, tá? Ele rejeitava totalmente o Antigo Testamento, falava que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo era outro, tá? Foi o primeiro a elaborar um cânon, Marcião de Sinope. Aqui ele vai falar sobre o cânon marciano, né? Como eu acabei de falar, Marcião de Sinope. Vai falar sobre o cânon muratoriano, de Muratori. Aqui, ó, ele vai falar. E a formação desse cânon, olha que interessante aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. O cânon de Marcião. Ele tinha só o Evangelho de Lucas, algumas partes, né, do Evangelho de Lucas, Atos e as cartas de Paulo, como Gálatas, Coríntios, as duas de Coríntios, Romanos, as duas aos Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filimão e Filipenses. Esse era o cânon de Marcião. O cânon de Muratori, tá aqui, ó, Mateus e Marcos, tá? O registro se perdeu. Lucas, João e Atos. Aí vem as cartas paulinas aqui, ó. Tá? Vocês pausam aí o vídeo e vocês olhem as cartas paulinas aqui no cânon de Muratori. Aí vem as epístolas chamadas gerais, né? Tiago, as duas de João, Judas, Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro, ele inclui também, tá? E Sabedoria de Salomão. Tá? É o cânon de Muratori. Depois aqui, ó, o cânon eusebiano, de Eusébio. Tá? Eusébio de Cesareia. Os 4 evangelhos, Atos, as 14 cartas paulinas, que para ele Hebreus era de Paulo também, 1 Pedro, 1 João, Apocalipse de João, Tiago e Judas, 2 Pedro e as 2 cartas de João, né? Nesse caso, 2 João e 3 João. Esse é o cânon de Eusébio. Depois ele vai te dar aqui, ó, o cânon do Segundo Concílio de Cartago, no ano 419. Lembrando que em 397, no concílio ali de Cartago, tá? O primeiro concílio de Cartago, foi decidido os 27 livros que nós temos aqui do Novo Testamento. E no ano 419 foi ratificado também em Cartago. Então, a lista que nós temos dos livros do Novo Testamento é baseado aqui em Cartago, né? E também tem um cânon do aquele camarada que foi bispo primaz lá em Alexandria, Atanásio, o cânon atanasiano, né? Que é a mesma coisa do cânon aqui do Concílio de Cartago. Então são os 4 evangelhos, tá? As cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, Judas e o Apocalipse. E aqui ele vai trabalhar os parâmetros para determinar a canonicidade do Novo Testamento. Tá? O que deveria constar, quais eram os critérios para o livro ou os livros serem considerados canônicos. Então, tá aqui, ó, apostolicidade, catolicidade, ortodoxia ou regula fidei, a regra de fé. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou supervisionado por um apóstolo. Tinha que ter aceitação universal, porque a palavra católica, né? Ou católico significa universal, tá? Então, ele faz uma exposição maravilhosa. E aqui tem a conclusão, queridos. Tá? Aqui tem a conclusão. Então, tudo que você precisa saber sobre o cânon, a formação do cânon, os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, esse livro vai te dar de mão beijada para uma exposição que você quer fazer, para uma aula de escola bíblica dominical, para uma aula de bibliologia, tá? Ele vai te dar tudo. Tá certo?
Aqui ele vai falar um pouco sobre o hebraico, tá? Deus falou na língua dos homens. Ele vai falar que vai fazer uma exposição do hebraico, né? Muito boa. Vamos lá. E o livro também, eu tinha me esquecido, né? Tem várias imagens, ó, várias fotos. Tudo bem que as fotos estão em preto e branco, mas tem várias fotos aqui, ó. Tá? Essa aqui é a Estrela de Davi, descoberta em Tel Adã, com um destaque na frase a casa de Davi, que está em hebraico, tá? Então ele vai te dar aqui várias fotos aqui também. Aqui nós temos, ó, outra foto, que é a página do Código de Alepo, do século X, contendo os profetas menores. Está no Museu de Israel, em Jerusalém. Está aqui, ó. Que interessante, né? Aqui tem um outro tablet, ó. Tablet de argila com inscrições na escrita linear. Está no Museu Britânico de Londres, Inglaterra. Interessante aqui também. Aí que ele está falando da transmissão textual da Bíblia, tá? Da língua que foram escritas, tá? Aqui, ó. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Que ele fala das línguas, né? Que ele vai analisar aqui, ó. Analisando diacronicamente o desenvolvimento da língua grega. Tá aqui, ó. E a divisão, né, dos períodos históricos, como formativo, clássico, o helenístico, o bizantino, o moderno, tá? O grego, a língua grega. O grego koiné como língua franca de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Aqui é um busto de Alexandre o Grande, tá? Do século 3 a.C. Um grande imperador que morreu novo, né? No auge, aos 33 anos de idade. Então veja que é um livro fantástico, queridos. É um livro assim fora de série, né? Por isso que foi considerado o melhor livro do ano passado e o mais vendido, né? Nessa área, bibliologia. E sempre citando aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Várias obras. Inclusive essas obras que ele indica aqui você pode comprar. Que são várias obras que temos aqui em português. Ok? Aqui ele vai falar agora da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá? Não dá para ficar lendo porque é muita coisa. Espero que vocês compreendam, né? Vamos lá. Outras traduções gregas, tá? Ele vai te dar outras traduções gregas. Símaco, versão de Teodósio, Hexapla de Orígenes, essa obra famosa, né? De Orígenes, tá? Aqui, ó, mapa não, tá? Texto hebraico, autógrafo, que ele vai te dar as cópias, o grego antigo, tá? Aqui, ó, quando o latim começou a dominar no Ocidente, vai falar sobre o latim, vai citar Jerônimo, que traduziu o Antigo Testamento para a Vulgata Latina. Ó, línguas originais para quê? Interessante isso aqui. Maravilhoso, queridos. Tá? Aqui eu terminei a parte 1, né? Ele vem a parte 2. Que ele vai trabalhar os livros do Antigo Testamento, né? O mundo do Antigo Testamento. Então, primeiro ele vai falar das línguas, da formação do cânon, vai te dar uma introdução completa sobre isso, para depois começar a trabalhar os livros, né, do Antigo Testamento. Claro que é uma introdução rápida, né? Não dá para trabalhar livro por livro de maneira exaustiva, porque ele deveria fazer uma série aí de 3, 4, 5 livros, né? Ó, a Bíblia hebraica no contexto do Antigo Oriente Próximo. Então ele vai fazer uma exposição desse tema aqui para vocês. O Antigo Oriente Próximo. E ele dá fontes, tá? Faz citações. Como aqui, ó, nota de rodapé o tempo todo, tá? Fotos aqui, ó. Como essa foto aqui, ó. Foto linda, né? Ó, estela com código de Hammurabi. 1750 a.C. Está no Museu de Louvre, Paris, está na França.
Queria ter dinheiro, viu, queridos, para viajar, para conhecer esses museus. Aqui está ó, o mapa da Mesopotâmia, onde começou o mundo, né? Que é o antigo Oriente Próximo. Século 13 antes de Cristo. E assim ele vai, ó. Que ele vai trabalhando sempre, colocando os períodos, tá? A Idade do Bronze inicial, a Idade do Bronze média, a Idade do Bronze tardia, que é a Mesopotâmia, o Egito, que todas as civilizações, tá, começaram lá na Mesopotâmia. Todas as civilizações, todas. O mundo começou ali. Olha só, a religião, tá? Ele vai trabalhar ó, a teogonia, ontologia e cosmogonia, tá? Aqui é um tablet contendo o mito acadiano da criação, o Enuma Elish. Interessantíssimo. A Assembleia Divina, os deuses sentados para governar. A Epopeia de Gilgamesh, que fala sobre o dilúvio. E por aí vai. O lugar dos deuses no cosmos. A habitação dos deuses, os templos. Que maravilha, né? Aqui, ó. Ziggurat de Ur, majoritariamente reconstituído. Tá? Tel El Mukayyar, Iraque. Eles reconstruíram, né? A cidade de Ur, uma das principais capitais ali, tá? Dos impérios que surgiram ali, principalmente da civilização suméria, né? Que ele vai citar Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, com uns relatos mesopotâmicos. Aqui, ó, uma estátua do deus Baal, tá? Baal da cidade de Ugarit, século a 14 e século 12 antes de Cristo. Está no Museu de Louvre, na França, né? Então é uma obra maravilhosa, tá? Que ele vai te dar tudo aquilo que você precisa saber, uma introdução daquilo que você precisa saber sobre um mundo do Antigo Testamento e o mundo do Novo Testamento, tá? O que você precisa saber, as informações que você precisa saber básicas sobre isso, e muito mais que básicas, né? Você encontra nesse livro aqui. Por isso que foi o mais vendido do ano passado e em matéria de bibliologia é um dos melhores. Não tem para ninguém. Então, se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e adicione e adicione, né? Ou clica lá no sininho para receberem todas as notificações, ok? Deus vos abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Graça e paz a todos. Até as próximas exposições.